A Prefeitura de São Paulo participa da Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas, a COP28, com uma delegação composta por 6 secretarias até o dia 12 de dezembro. Quem retorna conosco no Jornal da Manhã é a Beatriz Manfredini para atualizar essa participação aqui de São Paulo, uma das maiores metrópoles mundiais e que também, evidentemente, né, Beatriz, nós temos muita circulação de veículos e a gente sabe que São Paulo possui também uma poluição elevada. Não é isso, Beatriz? Mais uma vez, bom dia a você. É isso, Marcelo. São Paulo, uma grande cidade com grandes problemas também e que então precisa aí de muito empenho para ter resoluções, né, principalmente em temas ambientais. Por isso a Prefeitura de São Paulo participa da COP28 desde o dia 30 de novembro até o dia 12 de dezembro. A capital paulista já participa, né, de COPs desde 2015. A primeira foi a COP21, desde então vem se empenhando no tema e agora não é diferente. Então, são 6 secretarias e outras autoridades que participam dos eventos. A Prefeitura de São Paulo diz que cada política pública e ação da capital já são pautadas, né, por pilares sustentáveis. Eles dizem que são orientados pela Agenda 2030 da ONU e que fazem todo o esforço para implementar os 17 Objetivos do Desenvolvimento Sustentável. Falando especificamente da COP28, o primeiro painel do qual a Prefeitura de São Paulo participou agora neste ano foi o painel Transformação Sustentável, Transporte Público em São Paulo. Você citou aí o problema da quantidade de veículos que nós temos nas ruas. A Prefeitura apresentou, entre outras coisas, um destaque para o programa de eletrificação da frota de ônibus e também apresentou e ouviu outras propostas para melhorar a questão da poluição aqui em São Paulo. A Prefeitura acredita, né, e reúne dados que dizem que cada vez mais o papel das cidades é mais importante, né, quando a gente fala de sustentabilidade, porque é nas cidades que as resoluções para esses problemas têm que começar. Então, a Prefeitura de São Paulo segue aí participando, colaborando e também tentando trazer novidades aqui para São Paulo nesse quesito lá na COP28. Marcelo. Beatriz Manfredini, daqui a pouco ela retorna conosco aqui na programação da Jovem Pan. De fato, São Paulo tem a maior frota de ônibus do mundo, 11 mil coletivos. Nessa semana mesmo nós tivemos a greve do metrô, inclusive a gente falava com o prefeito Ricardo Nunes na sede da SP Trans e eu falava essa informação, eles foram checar e de fato é mesmo, imaginavam que a China poderia ter uma cidade chinesa, mas acontece que a China tem muito metrô também, trem, então por isso São Paulo tem essa frota a maior do mundo, 11 mil coletivos, claro, diesel, então a expectativa dessa frota se tornar elétrica. O Cristiano Vilela já está conosco aqui no nosso telão aqui, Cristiano. Essa questão do presidente Lula, nós ouvimos há pouco, né, esse discurso dele lá nos Emirados Árabes, na COP, foi entendida como uma certa resposta aí a uma autoridade norte-americana que falava justamente dessa indústria das armas, que infelizmente os conflitos acontecem e movimentam essa indústria. Então, houve uma análise que foi uma certa provocação, aí um retorno aí de graça para autoridades americanas, norte-americanas. Neste momento, que há uma dificuldade muito grande, vemos a crise já Rússia e Ucrânia, 2 anos quase praticamente, e agora esse evento que infelizmente é um atentado terrorista lá que envolveu o Hamas e também Israel e todas as suas implicações. Vilela. Olha, Matos, eu fico me perguntando, que vantagem Maria leva? Qual foi o interesse do Brasil de fazer esse tipo de provocação em relação aos Estados Unidos? E isso foi compreendido por toda a comunidade internacional? À toa. O Brasil, ele deveria se posicionar nesse tipo de foro internacional, de organismo internacional, como um indutor de consensos, especialmente consensos que venham a avançar, no caso a política ambiental e as outras políticas que estejam em discussão. E não se utilizar desse tipo de fórum para criar alguma espécie de constrangimento, alguma espécie de dificuldade em relação a esses países. Então, nesse sentido, eu vejo que não foi bem a fala do presidente da República.
Vilela, a gente vai continuar também falando sobre esse assunto, né? Todas essas repercussões da COP28. E só para a gente introduzir, né? Como você tem visto, de maneira geral, a postura do presidente, né? A participação do Brasil lá na COP28, né? E como o presidente tem se articulado, né? Ele fala muito desse engajamento ambiental, cobrando os líderes mundiais também. Olha, Soraya, eu vejo que nesse sentido o presidente Lula, ele tem esse viés de aparecer bastante internacionalmente, de promover reuniões, de falar bastante, de se articular bastante. Isso, se por um lado é muito bom, eu vejo que de alguma forma o Brasil participa mais efetivamente dessas discussões, mas por outro lado, muitas vezes nós vemos algumas escorregadas que acabam atrapalhando o Brasil nesse sentido. Aliás, nessa viagem internacional, eu até, por enquanto, estou bastante satisfeito porque é a primeira viagem internacional do governo Lula III onde o presidente não dá uma escorregada, não comete uma gafe. Então, eu vejo que o Brasil, se de um lado ele acaba aparecendo mais, de outro, essas reuniões acabam não sendo tão produtivas. Acho que se o Brasil focar mais nessas reuniões e deixar de ficar dando palpite em tudo, especialmente na política de outros países e até em elementos de política interna, o Brasil vai conseguir um resultado muito mais efetivo.